Alô, alô, torcida londrina, torcida do galão londrino. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast da Brasil Spurs. Cara, hoje o episódio eu posso confirmar pra vocês que ele vai ser especial, ele vai ser um dos mais gostosos de se ouvir de todos que a gente já fez. Bom, se eu tô fazendo toda essa propaganda aqui, né, cara, eu acho que eu, no mínimo, preciso apresentar a escalação titular hoje, que tem uma presença ilustre, mas esse aí eu deixo por último, né? Então, primeiro, quero passar a bola aqui pros meninos. Carlos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, o microfone é seu, tudo bem? Fala, Matias, Castanha, Michael e também ao nosso convidado especial, que por enquanto, surpresa, oculto aí. Se o Matias vai deixar ele por último, eu também não vou ser estraga-prazeres, né? Vou deixar aí esse suspense, até mesmo para prender a audiência. Eu não sou bobo, né? Um convidado muito especial, realmente, world class, comparando assim com questão de jogador de futebol, né? Fazendo analogia. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde e boa noite à bancada especial também e a todos que nos escutam. É sempre um prazer participar em tudo que envolva, né, que esteja incluído a Brasil Spurs, e vamos aí para mais uma resenha com certeza maravilhosa. Bom, seguindo aqui com a nossa escalação, temos também, é ilustre também, mas não vai ser a mais ilustre de hoje, né? Brincadeira, presida Castanha. Diego Castanha, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você, tudo certo? Tudo certo, Matias, salve, salve, galera. Se o Levi tá contratando lá de Londres, a gente tá contratando aqui do Brasil também, então por isso a gente trouxe reforço aí pro time hoje, com esse convidado pra lá de especial, e temos muita coisa pra falar aí em relação ao Tottenham, pré-temporada iniciando na semana que vem, brasileiro chegando no time, tem muito assunto bom pra gente comentar. Mais um aqui, escalando o nosso time desse podcast de hoje, o Michael Agostini. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, Michael. Fala, galera, uma boa tarde pra todo mundo. É um prazer aqui tá falando com vocês, hoje com um convidado pesado, né, então a conexão a gente tem que torcer pra ficar boa, né? Senão daqui a pouco ela cai, né? Ah, não, a conexão, o entrosamento aqui desse time, eu tenho certeza que ele vai fluir muito bem, porque, cara, se chega aquele jogador, assim, pra dar a liga no time, então eu tenho certeza que vai dar certo. Então já vou falar com ele já, Marcelo Correge, direto da Europa. Onde você tá mesmo agora? Só pra não me confundir? Eu tô em Londres, Matias. Prazer falar com todo mundo da Brasil Spurs aí, uma honra falar um pouco do meu time, falar como torcedor, eu sinto falta às vezes. Até essa liberdade pra falar como torcedor é uma liberdade diferente, né, cara? Pra você poder falar do jeito do que você gosta, como você gosta, né? Cara, eu queria começar já te colocando na roda, mas eu não ia conversar muito de Tottenham. Essa primeira pergunta eu quero mais uma opinião sua mesmo, mas do negócio que você fez recentemente. Você foi no show do Rolling Stones, eu queria saber se eles tocaram She's a Rainbow, eu queria saber se isso ao vivo é diferente. Porque, cara, eu só escuto no fone, né, velho? É diferente. Eles não tocaram She's a Rainbow, esse é o quarto show dos Stones que eu vou na minha vida, o primeiro no Hyde Park, então esse foi muito especial. Eu vim aqui para Londres justamente com esse objetivo nessa última viagem, depois de uma cobertura longa do Mundial de Esportes Aquáticos pela Globo, pelo Sport TV, lá em Budapeste, e eles não tocaram She's a Rainbow, infelizmente, mas tocaram outras músicas que eu não tinha visto ao vivo, por exemplo, Angel, eu nunca tinha visto eles tocarem Angel. Geralmente, nos shows que eu ia, a balada que eles escolhiam pra tocar era Wild Horses, mas eles tocaram Gimme Shelter, que é uma das minhas músicas favoritas, tocaram, o que mais? De interessante. Uma versão de Honky Tonk Woman bem legal, Miss You, um monte de música bacana, foi um show muito legal, 2h30 quase, homenagem ao Charlie Watts ali no início, bem pra entrar no clima londrino mesmo e ver o show tocando apenas pela quinta vez no Hyde Park. Eu achava que eles já tinham tocado muito mais, né? Tem aquele documentário famoso de 67, do show que os Hell Angels eram segurança, deu uma confusão danada, morreu gente e tal, e eles não tocaram tantas vezes aqui. Então é um lugar tão histórico de shows e tal, e desse ambiente londrino, e por que não do futebol também, porque o pessoal joga bola ali no Hyde Park sempre. Eu agora tô falando com vocês do Regent Park.
que é um outro parque muito importante do centro de Londres, muito bonito, onde rola futebol, tem uma criançada jogando futebol atrás de mim. E a gente já tá um pouquinho pro norte de Londres aqui. Se eu andar um pouquinho aqui em direção à minha esquerda, de onde eu tô sentado aqui agora do banco, a gente já chega em NW1. E como a gente sabe, o Tottenham fica em NW17. É o norte dessa metrópole enorme que é Londres, mas um pouco mais distante. A gente teria que pegar um metrô aqui, 2 estações para chegar lá no Tottenham. Na verdade, ir até Seven Sisters e depois pegar o Overground até o White Hart Lane e aí descer ali para ir pro estádio do nosso amado Tottenham Hotspur. É um caminho longo, né? Mas que a gente torce para valer a pena, né? A gente sempre torce pelo melhor para sempre valer a pena, né? Bom, meninos, como eu já abri fazendo uma pergunta para ele, mesmo não sendo de Tottenham, eu quero deixar esse espaço para vocês também. Se vocês tiverem alguma pergunta já para fazer para ele, podem fazer, meninos, sem ordem. Pode começar aí quem tiver mais interessado. Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem está nos escutando. Cara, eu queria saber, com relação, né, à sua torcida, ao mesmo fanatismo que a gente tem pelo Tottenham, quem é o seu grande ídolo do clube, assim, pessoal mesmo? Quem é o jogador que mais te surpreendeu jogando com a camisa dos Spurs? A primeira é mais fácil, a segunda eu tenho que parar pra pensar aqui. Enquanto eu for falando, eu vou pensando. Mas o meu grande ídolo, eu torço pro Tottenham. O Tottenham é o único clube de futebol fora do Brasil pro qual eu torço, de fato. A gente fala, eu tenho um time aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Eu tenho um time no Brasil, eu sou flamenguista, as pessoas sabem disso. Fora do Brasil, eu torço pro Tottenham e pro Chicago Bulls. São os 2 clubes esportivos que movem a minha paixão. E o Tottenham vem de 1990, ali, 91, 92, quando ainda a Bandeirantes passava os highlights do campeonato inglês e por causa da Copa de 90, a dupla Gascoigne e Lineker ficou muito forte pra mim e eu criei essa paixão assim pelos dois e eu gostava de ver ele jogar pra caramba e acompanhava todas as notícias, na época ainda na Placar, a gente comprava placar, comprava jornal pra ver resultado do campeonato e via os highlights, os jogos ao vivo passavam muito pouco, às vezes aparecia alguma coisa, a gente tinha um esquema de ESPN internacional pelo canal OHF da ESPN, antes da ESPN entrar no Brasil como uma das sedes da ESPN, a operação era toda americana e eu conseguia ver no OHF uma coisa ou outra, então eu virei Tottenham por causa desses dois, mas eu diria que o maior ídolo nem é um dos dois, é o Robbie Keane. O meu grande ídolo no Tottenham é o Robbie Keane. Por tanto que ele jogou no Tottenham, o nosso último título foi com ele em campo, ainda ali naquele time com Berbatov, e também por ser um jogador irlandês, eu tenho uma conexão com a Irlanda muito forte, a minha família paterna é irlandesa, e então eu sempre curti muito o Robbie Keane, eu tenho algumas camisas do Tottenham dele, às vezes eu visto algumas delas, gostava muito dele jogando. E quem mais me surpreendeu, para pra pensar assim, olha, eu acho o Ben Davies um jogador, eu vou fazer uma coisa mais recente, eu acho o Ben Davies um jogador tecnicamente muito limitado, mas a forma como o Conte fez ele jogar na última temporada, a transformação que o Conte provocou no jogo dele, me surpreendeu muito. E isso aí acaba botando ele nesse perfil aí de surpresa pra mim. Ele realmente tá jogando muito bem. Eu não sei se nessa temporada ele vai ser uma opção apenas pelo lado esquerdo da zaga, no esquema de 3 zagueiros. Se o Clément Lenglet acertando vai jogar ali, ou se eles vão tentar outro jogador. Mas, de fato, ele ali, meio zagueiro, meio lateral, porque ele realmente não é nenhuma coisa nem outra, acaba funcionando bem. E o Conte conseguiu tirar o melhor dele. E me surpreendeu. Realmente ele não é uma coisa nem outra, eu acho que resume bem aqui a torcida, mas eu quero saber também de quem tá ouvindo se eles concordam com isso, se Ben Davies surpreendeu vocês positivamente. Castanha, complete. Então, exatamente, o Davies subiu muito no final da temporada e a gente tá com aquela dúvida agora em relação a esse retorno de temporada, onde vai ficar o Davies, né? Porque ele fechou bem a temporada e a gente tá pretendendo contratar outros zagueiros. Então vai ser uma dúvida grande aí para a cabeça do Conte. Eu queria aproveitar e fazer a pergunta para o Correge, que ele falou justamente desse como ele começou pelo Tottenham, e a gente recebe muita crítica aqui no Brasil de pessoas que acham estranha essa nossa paixão por clube europeu, né? Eu queria saber dele o que ele acha dessa torcida, principalmente da gente que está aqui no Brasil, que acaba torcendo à distância, raramente consegue ir ao estádio, e como ele consegue dividir esse amor do clube dele do Brasil com o clube dele europeu. Eu mesmo, durante uma parte da minha carreira, fui crítico em relação a isso pelo seguinte, porque eu acho que você torcer para um time de fora do Brasil
é um sentimento honesto, assim, é muito natural que você se identifique com a história de um clube. O Tottenham tem uma história muito bonita, né? As pessoas conhecem pouco, mas é uma história de inclusão. E aí eu falei do Robbie Keane, que é um jogador irlandês que fez muito sucesso aqui, vários outros irlandeses fizeram sucesso no Tottenham, como agora a gente tem o Doherty, que começou mal e tá indo bem. É um clube, por ser de uma região trabalhadora aqui de Londres, ali no norte de Londres, até hoje é uma região ainda de classe média baixa, aquela região específica do norte de Londres, de Tottenham ali. Você tem comunidades de hard-working people ali realmente muito envolvidas com o clube historicamente. E isso eu gosto de clubes populares, né? Não à toa no Brasil eu torço pro Flamengo. Eu gosto dessa história do envolvimento que um clube tem com uma parcela da sociedade que às vezes é alijada de outros espaços. E a história do Tottenham também, do acolhimento. O clube surge com uma comunidade judaica ali naquela região, de gente trabalhadora, de trabalho pesado, e o clube acolhe, na década de 30, os torcedores que são expulsos das outras arquibancadas por causa dos britânicos de alta classe que começaram a ficar com raiva dos judeus porque o Reino Unido tinha entrado na Segunda Guerra Mundial para proteger os judeus, assim, né? Então, eles começam a ser expulsos do Chelsea, do Arsenal, e começam a migrar para a torcida do Tottenham. É uma história muito bonita, assim, e eu acho justíssimo que as pessoas se identifiquem e que elas torçam de qualquer lugar do mundo para um clube assim. Dito isso, eu acho também que as pessoas devem ter... Quem sou eu para dizer o que as pessoas têm que fazer? Mas no meu ponto de vista, elas têm que ter uma paixão por um clube local, de onde elas vêm, de onde elas nasceram e tal. Sei lá, ou local, assim, São Paulo, Rio, estado, ou a cidade, ou o país, assim. Eu acho que a paixão pelo futebol, ela precisa começar com alguma interação com o clube, com o dia a dia do clube em si, com ir à arquibancada, conhecer os torcedores, interagir ali num espaço físico, porque essa experiência é realmente insubstituível. Então, assim, no meu ponto de vista, o ideal é que as pessoas tenham, assim, uma paixão local e uma paixão distante, assim. Às vezes a paixão distante pode ficar maior do que a paixão local, porque o teu clube te decepciona muito em alguns aspectos. Hoje em dia, o meu clube brasileiro me decepciona em vários aspectos. E o Tottenham me decepciona menos. Mas não ganha. Eu não tô falando de ganhar, tô falando dos valores que o clube protege, assim, defende. Então, ultimamente, até eu posso dizer que eu ando torcendo mais pro Tottenham do que pro Flamengo, mas assim, eu acho que é um sentimento difícil de conduzir quando você imagina um clube enfrentando o outro. Mas não vai acontecer nunca. Em 2019 quase aconteceu, né? Porque se o Tottenham ganha do Liverpool a final da Liga dos Campeões e o Flamengo ganhou a Libertadores, aquele jogo lá que eu até tava trabalhando naquele jogo, 2019, Liverpool e Flamengo, e eu sofri como torcedor do Flamengo vendo aquele jogo, teria sido um sentimento muito doido. Provavelmente eu teria torcido pro Flamengo, mas com a derrota, se o vencedor fosse o Tottenham, eu ficaria bem menos chateado do que eu fiquei com a derrota pro Liverpool. Essa identificação, eu acho que ela é primordial pra gente conseguir... A gente não escolhe um time, né? O time escolhe a gente e a gente se identifica. E tem um livro muito legal, eu já comecei a ler, mas eu nunca terminei ele, eu tenho um e-book dele, é A People's History of Tottenham Hotspur. Ele conta um pouco dessa história, é um livro, pra quem quiser, fica uma dica, quem sou eu também pra dar dica, né? Mas, enfim. Por último, não menos importante, Maicon, pode fazer a sua pergunta pra gente começar a discutir um pouco mais sobre os assuntos aqui londrinos, mais Tottenham, Maicon. Então, Correge, a gente, no nosso primeiro podcast de volta, a gente teve uma dúvida que ninguém soube responder, que eu acho que é uma coisa pra quem tá aí de dentro tanto na imprensa, tanto para os torcedores aí em Londres, que na verdade são duas perguntas em uma só. A primeira é por que a imprensa tem uma antipatia com o Tottenham? E se essa antipatia ela tá relacionada à história do Tottenham, porque eu vejo muito isso, a torcida do Tottenham sofrer muito preconceito de outras torcidas, e eu queria saber se isso tudo tá no mesmo bolo, se são coisas diferentes pelo Tottenham ser um time que tá no top 6, mas não é tão vencedor quanto os outros, ou se é porque tem essa bagagem histórica de tudo que você estava falando no começo do surgimento do clube, e aí as torcidas acabam se juntando, usando isso como argumento, e tá tudo dentro do mesmo bolo. Eu acho assim, que dizer que a imprensa tem preconceito é generalizar muito, né? Mas de fato, quando você vê o tipo de comentário que é feito na televisão aqui, quem são os comentaristas, você percebe que o Liverpool e o Manchester United são sempre muito favorecidos em relação à cobertura de uma forma geral, mas são mais ou menos como Flamengo e Corinthians no Brasil, e exatamente pelo mesmo motivo. São os clubes de maior torcida e nacionais do país, até internacionais, porque são clubes que têm uma presença
maciça de torcedores, de núcleo de torcedores fora da Inglaterra. Então, a imprensa aqui ela é muito focada no que acontece no Manchester United e no que acontece no Liverpool. E aí a gente cita como exemplo os dois maiores comentaristas do país, os mais importantes, que repercutem mais, são o Gary Neville, que é jogador do Manchester United, e o Jamie Carragher, que é jogador do Liverpool. E eles fazem isso de propósito, para ter a atenção daquele público maior ali, significar audiência e tal. O Tottenham tem alguns representantes no grupo de comentaristas que está sempre aparecendo nas transmissões esportivas, nos programas esportivos aqui, que são o Jermaine James principalmente, e o Peter Crouch fala muito do Tottenham também, assim, né? É um jogador que teve uma passagem não tão longa assim, mas marcante pelo Tottenham. Então, ele sempre é escalado para jogos do Tottenham. Nos programas, ele geralmente defende o ponto de vista do Tottenham. E, assim, eu diria que o Lineker, uma figura de imprensa muito importante, talvez a mais importante da Inglaterra, mas ele hoje em dia ele atua muito menos como comentarista e mais como apresentador. Então, ele encaminha os assuntos, assim, do Tottenham para um lado geralmente positivo, dando valor à torcida. Ele é um cara muito legal, assim. Eu tenho uma admiração pelo Lineker, não apenas pelo jogador que ele foi, mas pela pessoa que ele é. Um cara com posicionamentos na mídia muito interessantes, assim, de defesa de liberdades, de bater de frente com quem, enfim, tá fazendo o que claramente é errado às vezes, né? Tipo, a criação da Superliga, na qual o Tottenham se meteu por causa de uma questão política financeira em que eles, pelo jeito, ficaram apavorados de essa liga sair e eles estarem fora desse grupo, mas era algo completamente equivocado ali no momento. A torcida foi totalmente contra isso. Eu fiz essa cobertura aqui, reportagens, teve protesto ali contra a Superliga e contra o ENIC Group, né, que é o grupo dos proprietários do Tottenham. Então, assim, o Lineker é um cara que se posiciona muito, fala muito do Tottenham, mas ele é declaradamente torcedor do Leicester, né, que é a cidade dele, é o clube onde ele começou, apesar dele ter feito história pelo Tottenham, ganho um FA Cup, ter sido um jogador de Copa do Mundo vestindo a camisa do Tottenham, ele tem essa ligação mais forte com o Leicester City. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? E tem isso também da falta de títulos recentes. Por outro lado, o Tottenham é identificado aqui na imprensa inglesa como um clube que historicamente defende futebol bonito, diferentemente do Arsenal, por exemplo, que é o nosso principal adversário. O Arsenal historicamente é associado a futebol feio, e quando eles tiveram grandes times, tirando o Invincibles, que era um time que jogava bem bonito, tinha ótimos jogadores, eles eram geralmente times feios de se ver jogar. E os grandes times do Tottenham foram times que jogavam bonito, historicamente, mesmo naquele cenário de futebol inglês, brucutude, levantamento na área e tal. Mas os times do Tottenham do fim dos anos 70 e início dos 80, com Ardiles, com Hoddle, eram times que jogavam bem bonito, assim, né? E aí eu acho que isso surge, assim, geralmente. Mas a gente tem que entender o nosso tamanho também, assim. A gente é um time com uma torcida muito grande em Londres. Eu diria, assim, que quando você abre o espectro, comparando com os clubes de Londres, quando você abre o espectro pro cenário mundial, o Chelsea tem uma torcida maior do que a do Tottenham. Mas aqui, assim, você vê muito mais torcedor do Tottenham do que do Chelsea. Aqui você vê mais torcedor do West Ham do que do Chelsea. O West Ham é um clube maior de torcida em Londres do que o Chelsea. E nós somos maiores do que o West Ham e o Chelsea como torcida dentro de Londres e até dentro da Inglaterra. E especialmente, assim, como eu falei da Irlanda, a Irlanda também é um país que tem muito torcedor do Tottenham. Os irlandeses, geralmente, eles torcem pro Tottenham, pro Liverpool e pro Celtic na Escócia, né? São os clubes que lá a liga deles não é profissional. Então eu já vi no estádio do Tottenham grupos de torcedores irlandeses enormes, assim, 50 pessoas que vêm de Dublin ou de outro lugar da Irlanda pra cá pra assistir ao jogo e voltam pra lá no dia seguinte, assim. E season ticket holders, assim, às vezes, sabe? Vêm 2 vezes por semana fazer isso. Então é muito legal, assim, sabe? E aí eu acho que a mídia trata conforme o nosso tamanho, conforme a nossa relevância. A gente não tem ganho tanto nos últimos anos, então a mídia acaba escanteando um pouco. Mas, assim, a cobertura dos grandes jornais, dos grandes canais de televisão é grande do Tottenham aqui. Você vê, assim, setoristas especializados em Tottenham que produzem conteúdo de muita repercussão aqui. Talvez isso não chegue tanto aí no Brasil, mas aqui tem bastante. Não é comparado com o que fazem com o Liverpool e com o Manchester United, e nem com o Manchester City, que hoje em dia ganha muito, mas é algo relevante aqui. Até uma coisa que me assustou foi essa questão do som, né? Que ele ficou fora do time da temporada e ele
foi o artilheiro. Então, são esse tipo de situações, assim, que eu até usei a palavra errada, né? Eu usei preconceito, mas eu deveria usar má vontade. Então, era mais essa questão. Mas eu acho que tem uma má vontade com jogador estrangeiro, asiático. O inglês não admite que um asiático pode ser melhor do que eles, assim, entendeu? É muito duro pra eles admitir isso. É duro admitir que o brasileiro é melhor do que eles. E é óbvio isso. Jogando bola, né? Tecnicamente, na média, assim, o brasileiro é melhor. Ponto. Eles não conseguem admitir isso. Então, eu acho que tem um pouco de xenofobia. É mais do que algo contra o Tottenham. Mais uma espécie de xenofobia contra o som. O que é absurdo, né? Porque toda forma de xenofobia é absurda porque é uma espécie de racismo. E ainda maior contra um jogador tão maneiro, tão simpático e tão sem defeitos como é o Son, como personagem, né? Ele é um personagem sem defeitos. Além de ser um grande jogador, ele é uma figura exemplar, assim, no dia a dia. Hoje, se você não gosta do Son, seja como jogador ou como pessoa, boa pessoa você também não deve ser, né? Bom, Marcelo, você fez bastante essa ponte Brasil-Inglaterra, falando de mídia, de tratamento de torcida, dessas coisas. Mas eu quero entrar no campo agora um pouquinho e trazer a nossa nova contratação. Richarlison, ele chegou aí por 50 milhões de libras, podendo chegar a 60 milhões, né, com os bônus. E aí, cara, tem uma cacetada de coisa que eu queria te perguntar sobre o Richarlison, mas podia perguntar tanta expectativa, o que você acha que vai ser, onde ele vai jogar, com quem que ele vai disputar. Mas eu também queria perguntar, em qual prateleira você coloca o Richarlison hoje, disputando a Premier League? Ele vai disputar a primeira Champions League, acredito que da carreira dele, né? Porque ele jogou Watford, Everton, foram clubes que não chegaram na Champions League. É a primeira mesmo. O Tottenham vai ser o primeiro que vai dar essa chance pra ele. Cara, ele tá na prateleira ali, ele não tá entre os principais atacantes da Premier League ainda, mas ele tá ali no segundo escalão, que é um segundo escalão com muitos grandes jogadores. Tipo o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus também teria sido uma grande contratação pro Tottenham, mas eu acho que o Richarlison foi uma contratação melhor. E eu vou explicar por quê. Porque do jeito que o Conte joga, com os alas avançando muito e fazendo às vezes uma linha de 5 no ataque, quando você tá no estádio, você vê, eu adorava ir lá na minha posição, né, quinto andar, lá, central, tal, onde eu tinha o season ticket, porque eu via sempre a disposição tática do time muito bem dali. E você percebe como o Conte faz isso. Os alas do Conte tem que ser uns animais fisicamente, né? Porque os caras eles percorrem 80 metros em todas as jogadas. Assim, no sistema defensivo, a linha de 3 dele vira uma linha de 5, no sistema ofensivo, a linha de 3 dele vira uma linha de 5 também. Então, o Richarlison, eu acho que ele é mais versátil e ele é mais brigador. Embora o Gabriel Jesus seja um jogador taticamente muito interessante, muito dedicado, o Richarlison tem uma potência física maior do que o Gabriel Jesus. E uma verticalidade maior do que o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é um jogador que conduz menos a bola em situação de velocidade assim, do que o Richarlison. E outra, o Richarlison é, ao mesmo tempo, esse jogador que pode dar a opção pelo lado, e ele é claramente o substituto do Kane em qualquer problema que o Kane possa ter durante uma temporada. Eu lembro a vocês que o Tottenham, com o Mourinho, chegou a liderar o campeonato jogando um futebol pragmático, mas que era muito eficiente, com aquela coisa do Kane de voltar para a linha do meio campo e começar aqueles passos para o Son e para o Bergwijn passando pelo lado. Só que o Kane se machuca na segunda metade do campeonato. E ele não tinha substituto, tinha o Carlos, que era um jogador com uma característica completamente diferente. Ele metia gol, mas ele não era o jogador que poderia fazer esse recuo e essa transição de velocidade para o ataque. E o Richarlison, ele pode fazer isso. Então, assim, numa eventualidade de o Kane se machucar, e isso aconteceu muitas vezes com lesões longas do Kane durante a carreira dele, eu lembro de novo que no time do Pochettino, antes da final da Liga dos Campeões da Europa, o Kane estava machucado. Ele jogou forçando a barra. Então, assim, se o Tottenham tivesse um jogador como o Richarlison naquela circunstância, talvez o Pochettino não tivesse escalado o Kane de saída ali naquele jogo, que foi um grande erro. Porque o Lucas Moura estava jogando super bem, mas ele não tem essa característica ali, né, de ser referência no meio da área. Então eu acho que o Richarlison ele vai se encaixar perfeitamente num elenco em que a gente não vai ter 11 titulares claros durante a temporada. A gente vai ter 13, 14 titulares durante a temporada. E ele vai variar conforme o adversário, conforme o jogo, conforme a recuperação desses jogadores mais importantes. Então eu acho que a contratação do Richarlison ela é perfeita. Ele é um jogador perfeito para encaixar no elenco nesse momento, assim, sabe? Por mais que ele tenha uma
uma gana de ser titular, porque ele é titular da seleção brasileira, na minha concepção, hoje em dia. Ele tem sido muito eficiente todas as vezes que ele joga com o Tite na seleção, como centroavante. Ele vai ter aquele sabor ali de ser titular em muitos momentos da temporada, no meu ponto de vista. Então, eu acho que o Marcelo já resumiu bem a importância do Richarlison que ele vai ter dentro de campo. Eu gostaria também de frisar a importância que ele tem pra gente aqui no Brasil, fora de campo, né? Que sempre que o Tottenham traz um jogador brasileiro, aumenta a interação do clube com a gente, e isso a gente pode ver bem nas redes sociais, o clube colocando aí uma página oficial em português, com o site em português, e essa interação aumenta cada vez mais que chega um brasileiro e aumenta a importância deles também no clube. Então, acho que o Richarlison também vem para somar junto aí com o Lucas Moura, com o Emerson, tem tudo para aumentar essa interação do clube com a gente aqui no Brasil. Bom, a gente fala desse impacto que a torcida pode ter no time, né? E a nossa pré-temporada vai ter uma relação com isso, né? Porque a pré-temporada vai ser na Coreia do Sul, né? Isso, o nome da cidade eu não sei. Eu só sei de uma informação muito importante quanto a isso. A capitã da seleção da Coreia é jogadora do Tottenham. E o Son também é um dos principais jogadores do Tottenham. Então isso já tá tudo interligado aí pra esse torneio de pré-temporada. Cara, pra nossa marca é muito importante, né? A gente tá fazendo esse tipo de evento e de estar se aproximando com o mercado asiático. E lá a gente sabe que o Barcelona fez isso por muitas temporadas. O Real Madrid também chegou a fazer. Eu acho muito, muito importante essa proximidade que a gente tem e aproveitando esse gap que a gente tem o Son e a capitã da seleção coreana no nosso elenco. Então eu só vejo coisas positivas quanto a isso. Eu achei muito bacana isso aí, essa ideia da pré-temporada lá, porque em termos de expansão da marca, realmente da Coreia se expande para a China, provavelmente, assim, sabe, tem pelo menos um olhar um pouco mais carinhoso em relação ao clube por ter um jogador asiático, mesmo sendo chinês, e a China é o maior mercado consumidor do mundo hoje em dia, mas os coreanos são impressionantes. A cada jogo que a gente vai aqui no Tottenham Hotspur Stadium, que eu continuo chamando de White Hart Lane, porque é a rua, é a estação, né? É incrível. Todo jogo tem muito coreano, e eles comprando loucamente na loja do Tottenham, que é espetacular. Assim, eu já devo ter ido nesse estádio novo mais, sei lá, 40 vezes. Eu nunca passei naquela loja sem comprar alguma coisa, nem que fosse um chaveiro, assim. Realmente é um negócio que te faz querer comprar, assim, sabe? E os coreanos são loucos comprando ali. É muito bom pra marca. Essa internacionalização geralmente se dá através de títulos, mas enquanto a gente ainda não consegue esses títulos em nível europeu, mas eu acho que eles virão em breve, mesmo em nível europeu, a gente faz isso através de ídolos. E ídolos que, de fato, acrescentam ao time. O Son foi claramente o melhor jogador da última temporada e é um dos jogadores mais regulares da Premier League, como um todo. Porque você teve essas expansões, esse uso de um personagem asiático para melhorar a imagem do clube, aumentar o mercado consumidor do clube fora do país, acontecendo em vários lugares. Até o Corinthians aí no Brasil teve o Zizal, uma época, que era um jogador chinês, mas um jogador que não acrescentava nada ao elenco. E o Son não. O Son é um protagonista no elenco do Tottenham. Nem o Park Ji-sung, que foi um grande jogador coreano do Manchester United, teve uma preponderância tão grande assim no período em que jogou lá. Ajudou o clube a expandir a marca, mas num outro nível. Eu acho que isso aí é muito legal. Então, nós teremos 2 jogos na Coreia do Sul, né? Primeiro contra a equipe do campeonato, né? Que é a Elite, seleção da Liga Coreana. Isso, em Seul, né, no Seul World Cup Stadium, e o outro jogo vai ser em outra cidade, né, da Coreia do Sul, Suwon, né, no Suwon World Cup Stadium contra o Sevilha. E aí nossa pré-temporada continua depois contra o Rangers, né, tem até um integrante aqui do podcast que vai para esse jogo, né, lá em Glasgow, na Escócia, e depois vamos enfrentar a Roma, né, aqui no site do Tottenham tá que vai ser em Israel, no caso. Então seriam esses jogos de pré-temporada aí que nós teremos. Em Israel, você vê que atrai também essa questão dos torcedores do Tottenham de origem judaica. Tem uma conexão clara, você vê também muita gente assim, de origem judaica na arquibancada, a arquibancada do Tottenham é uma coisa linda de ver. Assim. Você vê muçulmano, vê judeu, vê irlandês católico, vê tudo, coreano, asiático, tudo, assim, sabe? É a coisa mais linda, assim, é a completa integração de povos e religiões, assim, é muito bacana ter esse jogo lá em Israel também. E o jogo em Glasgow, interessante, né? No Ibrox, que é um estádio
clássico também, histórico, né? Vai ser legal esse jogo. E eu acredito que essa pré-temporada, ela vai ser bem diferente das outras, né? Porque, assim, hoje a gente tá com o elenco já mais encorpado, o Conte pediu para os jogadores anteciparem sua volta, ele pediu para o clube agilizar as contratações também antes da viagem para a Coreia do Sul. Então, esses amistosos já vai ser uma disputa de titularidade já entre esse elenco, né? Vai ser diferente que em outras pré-temporadas a gente chegava lá com um time até muito jovem, muitos jogadores eram testados e acredito que a briga já pela titularidade já começa nessa pré-temporada. O Castanha, a questão é que a gente estava até falando em off antes de gravar, né? Essa pré-temporada na Coreia do Sul já estava sendo planejada para o começo do ano, só que a Covid acabou impedindo isso aí, através do patrocinador, né? A AIA, no caso. Mas que bom que aconteceu de qualquer forma, né? Mas bom, então, seguindo, a gente já passou esse pente fino agora também na nossa pré-temporada, que com certeza vai ser... Já vai começar vendo o trabalho do Conte para essa temporada, mas agora a gente entra no assunto que dá mais audiência, vamos dizer assim, as contratações do Tottenham. Já confirmamos o Richarlison e temos alguns outros nomes ainda que são rumores, estão alguns quase fechando, alguns já que fecharam, como temos o caso do Bergwijn, que saiu. Eu volto a repetir, assaltaram o Ajax, que fizeram o Ajax pagar 30 milhões nele para ele voltar para a Holanda, mas também temos o Lenglet, que o Marcelo deu uma destacada nele. E eu queria ouvir da mesa o que vocês acham dessa tal contratação. E também eu quero perguntar já da ida do Eriksen pro United. O que vocês acharam disso? Cara, então, referente ao Lenglet, a gente pode até fazer uma ponte com aquilo que o Marcelo estava falando, né? Sobre o Ben Davies. A gente estava no mercado buscando um zagueiro canhoto, que até pouco tempo era o Paul Torres, do Vila Real. E agora com essa confirmação, 90% certo do Lenglet, né? Por empréstimo, que muita gente tem essa rejeição quanto a ele, por ele não ser um cara que se destacou muito no Barcelona, mas as pessoas esquecem também o quanto que o sistema defensivo do Barcelona é frágil, né? Então a gente tem ali o Piqué, que já é um cara que tem uma idade mais avançada, a gente tem o Jordi Alba também, que é um cara que tem uma idade mais avançada, a gente tem uma indefinição na lateral direita, que chegou a ser o Sérgio Roberto, o Deste, o Daniel Alves, o Mingueza, o Araújo. Então o sistema defensivo do Barça em si é uma coisa que não traz muita confiança, e ele estava nesse bolo. Então eu acredito que é um cara que talvez, se ele esteja um sistema defensivo um pouco mais bem montado, os jogadores da frente ali, no caso dos nossos volantes, nossos dois meias, eles fazem essa proteção também, ele pode ser um cara que pode render muito bem. E a gente vai ter finalmente uma sombra pro Ben Davies, né? Porque apesar dele ter jogado muito bem essa última temporada, ter surpreendido, ter subido de nível com o Conte, ele nunca teve uma sombra, assim, um cara que fala assim, não, tira o Ben Davies, porque esse cara aqui é melhor que ele vai jogar. Isso nunca existiu. Então eu acredito que um cara rodado como o Lenglet pode fazer essa sombra e eventualmente pode até ser titular. Eu acho que o Lenglet não era o jogador dos meus sonhos ali para essa posição. Eu preferi o Paul Torres, embora eu ache que o Paul Torres sofreria mais ou menos com o que o Lenglet pode sofrer aqui, que é o jogo mais pesado do campeonato inglês, de atacantes assim que forcem mais a parte física de um jeito que ele não está acostumado, né? Porque o Lenglet nem conseguiu se destacar muito nesse time do Barcelona, que está em reconstrução e que tem jogadores muito velhos ali na zaga e tal, mas ele também nunca foi um jogador que teve destaque, por exemplo, na seleção francesa, assim. E a França, não é que a França esteja cheia de grandes zagueiros, a França joga com o Kimpembe do lado esquerdo, que é um zagueiro, assim, que eu tenho muitas restrições em relação a ele. Eu preferiria um zagueiro pelo lado esquerdo, mais zagueiro, assim, mais que tivesse uma boa saída de bola. Vou falar um negócio aqui que pode, enfim, soar mal, mas o meu sonho de consumo mesmo era o Gabriel Magalhães, que tá lá no Arsenal, que eu acho um baita zagueiro pelo lado esquerdo, grande, pesado, que dá conta do recado. Eles captaram bem esse jogador lá atrás, quando ele veio da França, e a gente deixou isso passar um pouco, né? Enfim, mas tomara que eu esteja errado e o Lenglet dê certo no Tottenham, que eu acho que a gente precisa muito de um zagueiro ali pelo lado esquerdo. E a gente precisava de uma sombra pro Dyer também, como sobra ali. Assim. Eu acho que precisava de um outro zagueiro nesse elenco. Porque o Sanches
é um jogador assim muito pro lado direito, eu não vejo ele com característica de ser um zagueiro de sobra. Talvez se o Dyer se machuque, o Conte tenha que jogar com o Romero de sobra e o Sanches no lado direito. Então, assim, a gente precisa pensar nessas reposições, né? No meio-campo a gente está bem servido agora, porque o Bissouma, que é outra contratação, é um excelente volante, jogador tanto defensivamente quanto ofensivamente muito eficiente. Mas ali na zaga a gente ainda está muito frágil em termos de elenco. E essa fragilidade na Premier League, na zaga, ela às vezes custa título. E aí quando eu falo isso, é só você pegar aí o Liverpool e o Manchester City, que são os times que têm disputado o título nos últimos anos. O Liverpool, quando não teve Van Dijk, não conseguiu jogar na temporada no alto nível, perdeu muitos jogos importantes pela ausência do seu principal zagueiro mais pesado, mais forte, que consegue bater de frente com os principais atacantes da liga. E o Manchester City, enquanto não teve o Rúben Dias, sofreu muito ali. Quando o Guardiola precisou botar o Fernandinho, por exemplo, improvisado, como esse jogador de sobra, sofreu e perdeu o campeonato. É uma posição dramática no futebol inglês pra gente falar em título. A gente tá falando do campeonato mais difícil do mundo, em que tudo precisa dar certo, o time precisa fazer 90 e tantos pontos para ser campeão. Então, se a gente estiver pensando nesse título de campeonato inglês, a gente precisa de mais gente na zaga. Não pode parar só no inglês. Tô vendo vocês aqui conversando, tô vendo, desculpa ter te interrompendo, só Castanho, tô vendo vocês falando aí bastante da questão da zaga do Lenglet, mas tô vendo vocês fugindo do assunto do Eriksen. Queria dar essa cutucada aqui, mas... Então, isso que eu ia falar agora, assim, eu até comentei no podcast passado, né, quando me perguntaram o que eu achava do retorno dele. Eu comentei que tinha ficado uma mágoa em relação àquela saída dele, da forma como aconteceu, por ele ter forçado a saída. Ele chegou na Inter falando que chegou em busca de títulos, parecendo meio que uma indireta também. E aí aconteceu todo aquele problema dele, cardíaco, né, na seleção, e teve toda aquela comoção da torcida em relação a ele. E pela história que ele teve no clube, a torcida ainda desejava a volta dele. Pelo visto, o clube não se interessou muito em tentar essa contratação, deixou as portas abertas, mas deixou a decisão na mão dele. E aí a decisão dele foi escolher o Manchester. Eu queria ouvir também o Regi em relação a isso. O Eriksen, eu gostava muito do Eriksen quando ele jogava pelo Tottenham. Realmente a saída dele não foi do jeito mais bacana, mas a gente sabe como o Daniel Levy é um cara duro em relação a salário, a reajuste de valores de jogadores importantes. Vendo o lado do jogador, pode ser que ele tenha se irritado um pouco com isso. Mas, assim, nesse momento, pra mim, ele não era uma prioridade nessa composição de elenco do Tottenham. Ele é um meia de criação com um passe muito bom, bate bem de fora da área também, mas ele joga numa rotação diferente da que os times do Conte costumam jogar. Aí vocês vão falar, mas ele foi campeão com o Conte na Inter de Milão. Sim, mas ele entrava pontualmente no time. Ele não era um titular frequente do time. Ele ficou boa parte do campeonato no banco e pontualmente entrou, fez boas atuações, com assistências, com gols e tal. E até por isso o Conte não forçou a barra para trazer ele de volta agora. Porque com esses 150 milhões aí que o John Lewis botou nas mãos do Fábio Paratici para ir ao mercado e contratar, ele teria conseguido contratar o Eriksen. Então, se não contratou é porque o Conte não quis. E se o Conte não quis é porque ele está visualizando algo diferente pro elenco agora. Fica aquela dor de ver um jogador que fez tanta história bonita pelo Tottenham, e é um jogador que joga bonito, ir para um adversário como o Manchester United. Mas eu também não vejo, assim, um futuro brilhante pro Eriksen nesse time do Manchester United, sabe? Eu acho que ele vai jogar mais lá do que ele jogaria no Tottenham, e não acho que o Manchester United é um candidato a título nessa temporada no futebol inglês. Acho que o Tottenham tá melhor. Tá faltando alguém falar aqui, hein? Tá fugindo, cara? Tô nada, tô esperando só a minha vez. Então, cara, sobre o Lenglet, assim, o melhor momento dele lá no Barcelona foi com o Koeman, né? Ele foi muito bem no Sevilha, né? Ele se destacou, tanto que ele foi pro Barcelona, depois disso foi para um time maior, mas realmente é um jogador assim que traz desconfiança, mas é o que o pessoal lá no grupo da Brasil Spurs fala, né? Se o professor pediu, a gente confia, tem certeza que
ele vai melhorar esse jogador de rendimento, né? Como o Correge propriamente disse com relação ao Davis, né? Antes ele jogava ali mais de lateral, numa linha de 4. Todo mundo também se questionava, poxa, por que não usa um esquema com 3 zagueiros para até melhorar, né? Crescer o desempenho do Davis, e foi o que aconteceu. Quando começou a jogar dessa forma, ele também subiu o nível das atuações dele, né? Então, assim, é isso. Se o Conte pediu, né, eu confio. E, inclusive, né, alguns insiders, né, alguns setoristas do Tottenham dizem que mesmo com a chegada do Lenglet, pode ser que ainda chegue um outro zagueiro. E esse outro zagueiro seria o Pau Torres ainda, mas ainda está nesse campo de especulação. Agora, sobre o Eriksen, eu gostaria muito da volta dele. Eu tenho uma camisa do Tottenham, inclusive, com o nome dele, o número, inclusive, a que eu tô usando, né? Assim, obviamente, criou uma identificação com o clube. No jogo entre Tottenham e Brentford, a torcida aplaudindo ele. Assim, eu também acho que ele não seria titular, mas seria uma opção na questão de variação tática, né? Sim. Quando pegar um time assim, com a defesa um pouco mais forte, ele conseguiria achar espaços, né? Passes entre linhas. E isso complementa o que o Carlos falou. O Davis jogava assim na seleção, né? No País de Gales. Então a gente já tinha visto que ele tinha tido um bom desempenho jogando ali numa linha de 3. Esperava ver isso no Tottenham. E aí ele acabou começando a jogar assim. Eu só não gosto quando inventam de botar ele pra jogar de ala, né? Eu acho que fica muito defensivo, fica uma parada que eu prefiro. Agora a gente tem o Perisic, né? Então a gente não vai. Tem o Perisic, não vai acontecer mais. Que é um cara que pra mim foi assim, a melhor contratação. Até pra mim, até melhor que o Richarlison. Foi a que mais me deixou eufórico por como ele se encaixa no esquema que o Conte gosta e pelo jogador que ele é. Um jogador que faz gol de cabeça, ambidestro, chuta a gol, marca. Pra mim, ele é uma máquina. Foi a melhor contratação de todas essas. E de graça, né? Gostamos muito, né? Sem pagar multa, sem pagar nada, é uma maravilha. De graça, quem gosta mais do que a gente, só o tal do Daniel Levy, né, cara? Puxar esse gancho aqui, temos algumas perguntas também do nosso Twitter, e uma delas é sobre isso. A Sandra Rosa Madalena fez essa pergunta pra você, Marcelo, sobre o que você acha do controverso Daniel Levy. Ela ainda apontou aqui falando que sentiu ele muito próximo naquela All or Nothing, a série da Amazon, né? E aí eu queria saber também o que você acha disso. O que você acha do Levy? O Levy, ele tem pontos positivos e pontos negativos. Ele é um cara realmente que vive o clube, que fez o Tottenham, em termos de estrutura, mudar completamente de patamar, e isso é muito importante. Gente, assim, eu trabalho com isso há muitos anos, eu já fui a estádios em todos os lugares do mundo. O estádio do Tottenham é o melhor estádio da Europa de longe hoje em dia. Não tem nada nem perto, assim. O CT, eu já fui também, porque a Inglaterra treinava lá durante a Euro e a Globo tinha direito de transmissão da Euro, então eu cobria os treinamentos. O CT é espetacular também. A seleção brasileira até treinou lá antes da Copa de 2018. Então todo esse envolvimento, todo esse investimento em estrutura, tudo isso pesa a favor do Daniel Levy. O que pesa contra é o fato de ele estar há tanto tempo num cargo diretivo do Tottenham, inclusive como sócio do clube, né? Ele é sócio minoritário, ele tem 20%, acho, do ENIC, sem fazer investimentos pesados no mercado para, de fato, ganhar título. Ele sempre se contentou, historicamente, em ser aquele dirigente do clube, que é o clube que vai ficar na faixa mediana de tabela. E se conseguir ganhar um título, é uma tacada assim, de sorte, às vezes, e tal. Ele está envolvido com o Tottenham desde a criação da Premier League. Ele estava na reunião de criação da Premier League. Então, assim, ele tem uma história longa com o Tottenham, muito longa. Então, assim, eu acho que agora para a defesa dele, agora ele mudou de atitude. Ele atacou os melhores nomes do mercado. A contratação do Mourinho, lá atrás, muita gente criticou, mas foi um movimento que eu achei interessante, porque pela primeira vez ele foi num nome de ponta do mercado. Aí vocês vão dizer, mas o Mourinho não estava mais no auge dele, mas ele continuava sendo um treinador muito valorizado, salário alto, que não aceita qualquer oferta. Aquilo ali demonstrou uma vontade do Daniel Levy, como gestor no clube, de dar um passo adiante e fazer o Tottenham crescer esportivamente, não apenas em termos de estrutura. E agora, quando ele vai no Conte,
ele faz mais um movimento assim. E quando ele segura o Harry Kane, ele faz um outro movimento assim. Parecia uma loucura não vender o Kane naquele momento. Até eu fui um pouco crítico em relação a isso, porque por melhor que seja um jogador e mais identificado que ele seja com o clube, você não quer um cara ganhando muito como teu principal jogador sem querer estar no clube, mas ele conseguiu com a chegada do Conte, apesar daquele momento bizarro ali do Nuno Espírito Santo, porque ele ficou sem o treinador que ele queria na virada de temporada. Ele conseguiu, através do trabalho do Conte, pescar o Kane de novo e botar ali de volta nos planos do Tottenham de longo prazo. Então, eu acho que ele fez um bom trabalho. Acabou sendo algo interessante, porque o Kane ainda é um centroavante muito valorizado, um jogador da primeira prateleira do futebol mundial, numa posição em que os jogadores costumam ser muito caros. Então, assim, historicamente, eu tenho críticas ao Daniel Levy, porque ele demorou muito para fazer o Tottenham virar o clube de projeção internacional. Mas talvez ele precisasse desse tempo todo para fazer caixa, assim, sabe? Ele entende de dinheiro, né? Ele entende de finanças. Então, é um clube que conseguiu construir um estádio espetacular, sem se endividar loucamente, e agora tá atacando o mercado. Eu acho que os próximos 10 anos do Tottenham são brilhantes. A gente vai, assim, eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que o Tottenham agora, passada a pandemia, faturando com o estádio como de fato o estádio pode faturar, ele vai entrar numa espiral de crescimento que pode levar o clube à sua década mais positiva da história, talvez, né? Ali, pensando na década de 60, foi muito positiva para o Tottenham, mas o clube rivalizava muito ali com o Manchester United na época, no cenário inglês, até com menos títulos do que o United, mas era um clube que vencia muito e que fazia muito sucesso. Eu acho que a gente pode entrar nessa década agora, a partir de agora. E aí a gente tem que reconhecer o trabalho do Levy em levar o clube até aí. E eu queria acrescentar só mais uma questão. O Levy, ele sempre foi muito envolvido nas negociações. Ele claramente não é o cara que conhece melhor o mercado do futebol. Ele centralizava muitas decisões e confiava muito nos treinadores, e treinadores mudam e têm conceitos completamente diferentes de futebol. Ao contratar o Fábio Paratici, que é um cara do mercado bom, que conhece futebol, ele faz um movimento de descentralizar e de qualificar a prospecção de mercado do Tottenham. Então, é outro ponto que me faz ficar otimista para esse decênio aí que vem pela frente. Bom, Marcelo, eu gostei desse levantamento que você fez, principalmente dos dois nomes, né? Esses dois últimos nomes, entre Mourinho e o Conte. Eu acho que muda bastante, não só a questão de você trazer um técnico mais ambicioso, mas também um técnico que vai bater de frente, não é um técnico que vai escutar o que você fala e abaixar a cabeça, né? Principalmente o Mourinho. Quando trouxeram o Mourinho, eu já tinha uma perspectiva de, bom, o Mourinho não vai vir se ele não puder fazer o que ele quiser, se ele não puder trazer quem ele quer. Posso não estar totalmente certo nisso, mas com certeza são dois técnicos que não iriam abaixar a cabeça para qualquer coisa que falassem para eles, né? Bom, tava dando uma outra olhada aqui nas perguntas, mas a maioria a gente respondeu ao longo desse episódio, né? Perguntando quem seria o principal substituto do Bergwijn. A gente acabou não falando muito também das contratações para a zaga, né? Quer dizer, a gente falou das contratações da zaga, quem seria no lugar do Lenglet, caso ele não viesse, seria o Paul Torres, né? Como você mesmo destacou, como os meninos também destacaram. Então, eu vou deixar esse espaço, aliás, para os meninos também quiserem fazer alguma outra pergunta, para você, Marcelo, e se quiserem trazer mais algum tema também, fiquem à vontade. Eu só queria que ele respondesse, né, que eu estava citando sobre o Eriksen, queria que ele complementasse dessa questão de ser uma possibilidade, né, de variação tática, que ele ia falar, só que ele interrompeu. Eu queria saber dele nesse ponto, né? Só isso mesmo. O Eriksen, de fato, ele é um jogador de passe meio raro no mercado hoje em dia. A gente tem poucos, né? A gente teve o Lo Celso, mas o Lo Celso não deu certo no Tottenham, infelizmente. Ele teve boas atuações, eventualmente, mas é um jogador que aqui, com a vida aqui na Inglaterra, não se ambientou muito. Era até um jogador que eu encontrava muito na rua. Volta e meia no restaurante, tava o Lo Celso com a mulher. Mas assim, ele claramente não se adaptou ao estilo, tanto que voltou a jogar super bem agora no Villarreal. Talvez a gente precise desse jogador de criação com um passe um pouco mais refinado, embora os times do Conte não contem muito com esse tipo de jogador. Então, assim, é uma opção tática. E aí o Eriksen, com a história dele no Tottenham, será que ele viria para ser uma opção tática de um esquema tático que não é o principal do treinador, que é o todo-poderoso hoje do futebol, do clube, manda prender e soltar? Porque o Conte, ele também tem historicamente essa questão de fazer um trabalho, quando o trabalho está no auge, ele vai embora. Ele é meio que um Sampaoli italiano nesse sentido, assim, né?
com resultados muito melhores do que os do São Paulo, mas só porque o São Paulo me veio à cabeça que acabou de largar o Olympique de Marseille do nada, com o time na Champions League. E o Conte ameaçou, assim, deu entrevistas ambíguas durante a temporada, enquanto o clube não estava se movimentando em termos de contratação, de autonomia, deixando entender que poderia sair. Mas agora que ele foi certamente atacado pelo Paris Saint-Germain, que é o clube que tem mais dinheiro do que o Tottenham, e não foi, eu tô confiante de que ele possa fazer um trabalho a longo prazo no Tottenham. E aí você precisa montar o esquema conforme as características dele. E mais uma vez, o Eriksen é um jogador de características assim pontuais para os times do Conte, como o Conte gosta de jogar. Ele é um jogador que funcionaria mais num time do Guardiola, por exemplo, que joga no jogo posicional e precisa de um jogador o tempo todo no meio campo para quebrar a linha com um passe assim, disruptivo. E tem o De Bruyne, no caso, do Manchester City. Mas o Eriksen no Tottenham, pela história dele no Tottenham, eu não consigo ver ele aceitando esse papel, entendeu? Então poderia ser, até pela personalidade dele, um problema ali dentro do elenco, porque o cara tem uma história bonita pra e acabar criando caso ali, porque não era titular, não jogava com frequência e tal. Não sei. É uma opinião minha, assim, convivendo com um jogador de futebol do nível dele, eu sei que esse tipo de coisa acontece. Sabe? E Marcelo, eu queria te perguntar também a questão sobre os jogadores brasileiros, né? A gente já falou bastante do Richarlison, mas a gente tem a situação do Lucas, que ele acabou sendo, com a chegada do Conte, parecia que ele seria um titular, né, daquele trio de ataque, e o Kulusevski chegou atropelando ele. E qual você acha que vai ser o papel dele, se ele realmente vai ser um jogador que vai acrescentar muito no banco ali junto com o Richarlison para a ausência de um dos três do ataque? E a questão do Emerson também, né, que teve uma temporada de muitos altos e baixos, né, acabou perdendo espaço pro Dort, que começou a jogar muito bem e acabou tendo a lesão. Mas você acha que a projeção para esses dois jogadores para essa temporada ela é positiva? Eu acho que sim, Michael, porque o Emerson vai começar o ano como titular, vai começar a temporada como titular, porque o Dort teve uma lesão muito séria, não vai estar pronto para começar a temporada. E a briga ali entre os dois, por posição, ela é muito, muito parelha. O Emerson é um ótimo jogador. As pessoas criticam ele às vezes, porque ele falta um refinamento no último passe, no cruzamento, mas ele é um cavalo, ele corre pra caramba, ele é inteligente nas buscas por tabela, ele se aproxima bem dos jogadores de ataque e ele, defensivamente, ele é melhor do que o Dort. Então, eu acho que ele é um jogador que tá firme nesse elenco, e as informações que a gente tem é que o Conte, de fato, não quis nem ouvir as propostas por ele, conta muito com ele para a temporada. Eu acho que ele vai ser titular durante muito tempo nessa temporada, e com um viés de crescimento grande. O Lucas é um jogador muito importante para mudar jogo, muito importante, e eventualmente para começar jogos. Mesmo com o Kulusevski chegando bem, eu lembro que em vários jogos, já com o Kulusevski no elenco, o Lucas foi escalado como titular. O Lucas fez grandes jogos nessa temporada, um deles aquele jogo contra o Norwich, do golaço, que eu tava presente com a camisa do Lucas na arquibancada. Todo mundo me abraçou ali, me cumprimentou, porque eu tava ali com a camisa do Lucas no momento certo, na hora certa. Então, e ele é um jogador com uma história incrível com o Tottenham e de muita entrega em campo. O Lucas não cria problema, entendeu? Ele é o tipo de jogador que o treinador quer ter. Ele não dá trabalho para treinador, ele não fica enchendo o saco para ser titular. Quando ele entra, ele dá tudo. Se ele vai jogar 5 minutos, ele joga força total. Se ele vai jogar 90 minutos também. E ele é um jogador que, com todas essas nuances táticas da Premier League, ele pode ser muito importante numa circunstância, assim como o Kulusevski. A diferença dele pro Kulusevski é que o Kulusevski abre o campo. Como ele é um driblador de espaço curto, ele vai para uma linha de fundo e consegue abrir um espaço até para uma ultrapassagem do Emerson pelo lado direito, que o Lucas não vai fazer, porque o Lucas, ele pra fora, né, ele não dribla tanto. Ele é um jogador mais de afunilar pro meio da área. E o Lucas, por outro lado, numa circunstância assim, de que a última linha do adversário tá muito apertada, e os caras, o time do Tottenham precisa de mais tabelas pelo meio, assim, sabe? Tentar um drible e abrir um espaço para um chute, ele é um jogador mais eficiente, cortando pros dois lados, do que o Kulusevski. Eu acho que o Kulusevski, ele é mais eficiente indo mesmo para a linha de fundo e driblando aquela bola ali em cima da linha de fundo, buscando um cruzamento para trás. O Lucas não, ele é um criador da própria jogada, do próprio chute. Embora o Kulusevski também faça isso, ele faz de forma diferente.
E o Conte é um treinador, justamente por trabalhar com elencos em que todo mundo roda muito dentro do elenco, tem chance como titular, ele vai conseguir administrar o tempo desses caras. E o Richarlison também entra nisso, né? É um cara que vai estar ali. Eventualmente ele pode... E uma coisa que as pessoas não pensaram ainda, até sobre essa questão do Eriksen de ser o jogador do passe disruptivo, o Kane pode ser trazido para o meio-campo em algumas oportunidades para fazer esse passe e o Richarlison ser o centroavante, o jogador de referência na frente. Então tem muita opção nesse quinteto ofensivo que o Conte está montando agora. E acrescento, puxando para a sardinha para mim, Irlandinha lá, o Troy Parrott deve ser aproveitado nessa temporada. É um jogador muito bom, jogou muito bem pela Irlanda nesse intervalo FIFA agora. E possivelmente ele pode ser aproveitado no ataque do Tottenham. É um jogador interessante também que pode, nas Copas, ajudar assim, o time a vencer algumas partidas. Mais jovem, Scarlett, mas muito talentoso. Acho que mais que o Scarlett, mais que o Dan Scarlett. O Troy Parrott é um jogador mais pronto e é um jogador no qual o Tottenham apostou mais historicamente. Ele sempre foi tido na base do Tottenham como um jogador que possa atingir os níveis mais altos no futuro. E ele hoje é titular da Irlanda, né? A Irlanda viveu uma péssima eliminatória de Copa do Mundo, mas agora na Liga das Nações estava jogando super bem e ele jogando muito bem, como o principal jogador de ataque da Irlanda. Então, Marcelo, fugindo um pouco do campo e entrando mais para os bastidores, a gente viu que você foi em alguns jogos nessa última temporada, né? E eu queria saber de você qual foi o melhor jogo que você presenciou e se você acha que mudou muito a atmosfera do estádio pro antigo para esse novo estádio. Mudou, sempre muda, né? Quando você vai para um estádio maior e que tem todo o custo de ir ao estádio mais caro, você muda um pouco o perfil do torcedor. Mas assim, a arquibancada sul do Tottenham continua sendo muito, muito animada, é sempre bom demais ver jogo lá. Nesse ano, nessa última temporada em que eu tive o Season Ticket, que foi a realização de um sonho meu, eu fiquei na fila ali 3 anos para conseguir, eu fiquei mais no meio, um pouco afastado daquela muvuca ali, da cantoria mais pesada, mas foi legal também, uma experiência bacana. Esse ano a Sul vai ser ainda mais legal porque acabou de ser aprovado pelo parlamento inglês o projeto de lei que vai permitir o standing stands, né, que as pessoas ficam em pé ali, né, só com aquela barra de proteção, então o pessoal vai poder cantar, pular, ver o jogo em pé como fazia no passado, e o estádio do Tottenham está entre os 5 que foram escolhidos para serem os estádios para essa nova lei ser testada. Então, assim, foi muito legal, assim, sabe? O estádio continua quente. A acústica, apesar de ser um estádio grande e caro, ele é um estádio que teve toda a acústica pensada para a pressão continuar, e a pressão continua existindo. E os meus jogos favoritos na temporada foram o jogo de abertura, o City Tottenham, que o Tottenham venceu por 1-0, ninguém esperava aquela vitória ali, com o Tottenham em baixa, com o Nuno Espírito Santo de treinador, foi extremamente prazeroso ganhar aquele jogo do Guardiola. E, obviamente, o North London Derby, que a gente ganhou sobrando 3-0 o jogo, foi maravilhoso, assim, uma sensação incrível, muita comemoração. Depois do jogo, a gente ali vibrando muito, eu encontrei o Renato Senise também, que é repórter e torcedor do Tottenham fanático, eu sempre encontrava com ele depois dos jogos, foi muito legal. Bom, acredito que agora cada um já tirou a sua tasquinha do Marcelo, então eu vou deixar esse espaço aqui para você, Marcelo, para você falar um pouquinho, mandar aquele recado para quem você quiser, deixar suas considerações. E eu já aproveito de antemão já agradecendo você por participar aqui com a gente, bater esse papo, para a gente tentar aproximar o torcedor um pouco mais com o nosso clube, né? Sim, é muito importante o trabalho que vocês fazem de popularização da marca de um clube tão importante, como eu já falei, histórico, e com um futuro tão brilhante pela frente, porque quando vocês fazem isso, vocês transformam a história desse clube, que sempre foi muito forte em Londres, em algo mais conectado com o Brasil. A gente agora tem o 10º jogador brasileiro vestindo a camisa do Tottenham na história, apenas o 10º. É ainda uma história recente de presença de brasileiros no elenco do Tottenham, até porque a Premier League, o campeonato inglês originalmente era um campeonato muito fechado a jogadores estrangeiros, mas mesmo assim, numa comparação com outros clubes da Inglaterra, o Tottenham tem menos jogadores estrangeiros e brasileiros na história. Então, assim, é muito, muito importante o que vocês fazem. Eu fiquei muito feliz de participar, ter sido chamado e de falar um pouco dessa minha paixão também, sobre as perspectivas que eu tenho para a próxima temporada. Vou continuar acompanhando vocês, retweetando, respondendo, interagindo nas redes sociais. Eu gosto muito. É uma forma de extravasar a minha paixão.
espero que nessa temporada eu ainda vá a alguns jogos, né? Eu tô morando em Paris agora, eu até tô em Londres nesse momento, porque eu tô nos dias de folga e vim pra cá encontrar uns amigos, ver os shows e tal. Mas espero ver ainda alguns jogos nessa temporada e mandar conteúdo para vocês ali, como torcedor da arquibancada e dos bastidores do estádio. E quando voltar ao Brasil, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Eu quero ser convidado para aquele Lord Jim bonito ali que eu vi já que o pessoal vai, que era um dos meus lugares favoritos no Rio de Janeiro quando eu morava no Rio. Eu fui criado ali perto, entre Leblon e Ipanema. Eu morava na Venâncio Flores, no Leblon, quando eu era moleque. E a minha avó morava na Gomes Carneiro, em Ipanema. Então aquilo ali era a minha área, assim, né? Eu sempre estava circulando ali no Lord Jim, o Empório e o Shenanigans. Eram os 3 points ali que eu frequentava de Ipanema. Sempre. O convite fica feito que da próxima, com certeza, quando você vier pro Brasil, a gente arranja alguma coisa pra gente fazer por ali. Os meninos do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que já ficaram animados. O Michael já tá aqui maluco já. Ele tá mais que convidado, né? Ele já tá fechado, só me fala o horário aqui que eu já vou agendar lá. Porra, imagina, já bebendo cerveja com o Marcelo. E o Marcelo, não sei se vocês sabem, o Lord Jim fechou, né? Agora é Lord John. Ah, é mesmo? É. Sabia não. Foi Mas é uma mudança. É um rebrand. É um rebrand. A aura imagino que continue a mesma. Daquele lugar ali, né? Apertadinho ali, mas bem com cara de inglês mesmo, de pub inglês. E muito acolhedor. Cerveja boa, aqueles dardos, tinha um quiz ali bacana que eu gostava de ir também antigamente. Um lugar muito agradável ali, Ipanema. Bom, meninas, como eu dei esse espaço pro Marcelo, vou dar esse espaço pra vocês também, Michael, como você já tava falando, já convidando ele pro próximo encontro, né, pro próximo rolê. Pode falar, cara, deixe suas considerações. Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Marcelo, né, porque a gente tá nessa luta há muitos anos, né, o Castanha. A gente tá desde o surgimento da torcida aí, e são esses momentos que fazem dar o combustível pra gente, né, de uma pessoa que tá lá em Londres, que acompanha o dia a dia do clube, e poder passar essa experiência pra gente é muito maneiro. E em breve, né, a gente tá planejando aqui ver se a gente consegue realizar um dos nossos sonhos, né, que é conhecer Londres, conhecer o estádio do Tottenham. Infelizmente não é o White Hart Lane, né, mas foi como você falou, né, é um dos estádios mais modernos do mundo. E só gratidão, cara. Obrigado aí pela sua participação e espero que a gente consiga ter uma conexão maior depois desse momento. Valeu, tamo junto. Como ele disse, o estádio pode não ser o White Hart Lane, mas se tudo em volta, né? A estação, você falou, né, que a estação também é White Hart Lane, né? A estação, a rua, tudo continua com então é White Hart Lane. É White Hart Lane, é White Hart Lane. Eles só não fazem isso porque eles querem vender o naming rights, entendeu? Aí eles não chamam de White Hart Lane, porque senão eles não conseguem vender o naming rights direito. Isso aí já foi assunto também do nosso podcast na época, que estavam rolando os rumores de quem iria comprar, até hoje não sei nada, mas ainda vai sair, tenho fé. Carlos, você, o microfone é seu. Opa, assim como o Michael, né, agradecer ao Marcelo pela participação, né, de ter aceitado o convite. Eu também sou jornalista do meio esportivo, então ele é uma das minhas referências, acompanho o trabalho dele desde quando ele estava aqui no Brasil, então foi muito legal bater esse papo com ele. Também a gente troca ideia de vez em quando também pelas redes sociais. Já mandei um vídeo lá do Lord John agora pra ele também, pra caramba. E só queria, vou ser breve, né? Vou só complementar com relação ao Eriksen, que não teve proposta, na verdade, né? Do Tottenham, não chegou uma proposta oficial pelo jogador. E sobre o Richarlison, né? O pessoal achou o preço dele muito caro, né? Só que, gente, assim, ele é um jogador jovem, tem 25 anos ainda, e também por conta da transferência interna entre clubes da Inglaterra, isso também propicia que o valor dele seja um pouco mais alto, né? Então, é só isso mesmo. Queria agradecer novamente a galera que vai escutar aí também e devolvo a bola aí pra você, Matias. Então, já domínio no peito, aproveito para falar dessa transferência, porque é aquilo de você enfraquecer um time rival e fortalecer o Senna. Então, também tem essa taxa, essa pequena taxa aí. Castanha, Presita, com você. Então, também gostaria de agradecer aí a presença do Marcelo, muito importante aí pra gente, como o Michael falou, um combustível a mais, né, no nosso trabalho, né? É um trabalho totalmente voluntário, mas que a gente faz com muito amor e com muita dedicação. Assim, eu já era fã do trabalho do Marcelo quando ele cobria a Fórmula 1, eu sou apaixonado por Fórmula 1, e virei mais fã ainda depois que eu descobri que
ele torcia pro Tottenham. Então, assim, parabéns para ele pelo trabalho que ele realiza também na Europa, cobrindo diversos esportes. Trouxe bastante conhecimento pra gente aqui também em relação ao Tottenham. E as portas estão abertas aí para durante a temporada, quando quiser dar uma fugida para falar do Tottenham. A gente tá aqui te esperando e tá aguardando também portas abertas no Rio pro nosso encontro, pra gente ficar em cerveja, e certeza que tá muito também. Show de bola. Obrigado. Valeu, Castanha. Abraço, cara. Desse jeito vocês vão fazer eu ir pro Rio, viu, rapaziada? Desse jeito vocês vão fazer eu ir pro Rio daqui a pouco, viu, cara? Mas não, eu queria aproveitar também. Queria aproveitar também e agradecer o Marcelo por ter tirado esse tempinho aí pra conversar com a gente. Como ele mesmo disse, um jeito de extravasar, um jeito de conversar do que ele gosta, uma liberdade pra poder conversar sobre o clube que ele ama, né? Uma das coisas que ele mais gosta nessa vida. Então, queria agradecer ele. Queria agradecer vocês também, meninos, por comparecer pra gente conseguir bater esse papo, conversar sobre o nosso galão, o Galo Londrino. Você esteve na companhia de Matias Gaudi. Fica aqui mais um Brasil Spurs, o nosso podcast do nosso querido time. Um abraço pra você. Tamo junto e até o próximo.